Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Teoria e Desordem. Eu sou Carlos Penha e peço que se inscrevam, curtam e ativem o sininho para ajudar o canal. Bem, nessa Infoeleições 4 a gente vai abordar algumas falas dos candidatos a presidente, umas falas mais importantes, e também vamos comentar aqui, soltar aqui a nossa opinião sobre a Datafolha, a pesquisa do Datafolha, pesquisa eleitoral para presidente. A gente não vai comentar aqui do Ibope, do CNT, principalmente do CNT e Vox Populi, que foram duas pesquisas que saíram pós a Datafolha. A gente está pegando o Datafolha, vamos falar sobre o Datafolha porque já é a terceira pesquisa que eles fazem, né? E dá um parâmetro bem legal, bem enxuto das eleições, da perspectiva de cada eleitor e de cada candidato vai alcançar, vai almejar daqui até as eleições no próximo mês. Bem, Bolsonaro ainda está internado no hospital, fez uma live de mais de 20 minutos. Nessa live fala que Haddad vai tirar Lula da cadeia e que as urnas podem ser fraudadas, ou seja, se ele for eleito, tudo bem. Se Bolsonaro não for eleito, já sabe que vai haver muita crítica ao vencedor, que não seja ele, e ele vai justificar, não de uma forma democrática, mas sim que as urnas são fraudadas, que as urnas têm fraude. Ora, numa certa parte, não tirando o mérito dele de questionar a eleição, todo candidato que perde vai sim questionar, vai criticar, mas no fim das contas sempre concorda com o resultado. Essa questão de que as urnas são fraudes, ela tem um pouco de... ela não tem um pouco não. A gente pode questionar sim, não só mesmo para candidatos a presidente, mas sim essa composição política para o Congresso, para o deputado federal, para o Senado. Existe uma conta muito difícil, vamos dizer assim, de compreender o coeficiente eleitoral, o coeficiente partidário, né? Deveria ser muito mais simples, no sentido da eleição de deputados federais. Vamos supor que em um estado como São Paulo seja 20, né? E desses 20 seria muito mais simples, os 20 maiores em número, né? Seria muito mais simples, né? Mas aí cabe uma outra reflexão, um outro debate, para a gente estar comentando aqui como são eleitos os candidatos a deputado estadual e federal, né? Aí cabe uma outra discussão. Mas o foco inicial mesmo é sobre a legalidade ou ilegalidade das urnas, se elas são confiáveis ou não. Essa discussão surge de muito tempo, não só das urnas eletrônicas, mas sim nas urnas, né, cédulas de papel. Aquelas, a gente sabe que aquilo ali tinha prefeitos, vereadores, governadores que sabiam que em tal zona iriam perder, aquelas urnas sumiam, ou aquelas urnas eram fraudadas, aquelas urnas eram jogadas no mato, jogadas no rio, e só depois de alguns dias se descobriam que tal zona, aquela urna foi furtada e apareceu votos ali extraviados. Então essa questão de segurança, tanto das urnas, de cédulas, né, que eram de papel, como também da urna eletrônica, ela é válida sim, existe um questionamento. Agora, usar isso para dizer que eu não ganhei, também aí é uma outra situação que não convém ao caso. Ou seja, ele faz essa crítica, Bolsonaro faz essa crítica quando lhe convém, né? Ou seja, e se ele for eleito, e se ele ganhar, ele vai usar dessa crítica? Então é complicado, né? Então essa é uma crítica em geral que muita gente deveria questionar também. Eu acho que todos os partidos deveriam questionar.
né, sobre a legalidade das urnas, sobre a veracidade, sobre se a urna é realmente confiável. Em um ponto de vista, sim, ela é confiável, mas sabe-se lá o que o TRE vai programar alguma coisa, sabe-se lá também quem faz a segurança dessas urnas eletrônicas, se é a Polícia Federal, se é o Exército. Então é bom ficar de olho, ainda mais nessas eleições que estão muito polarizadas entre esquerda e direita. Ciro Gomes diz que se for eleito, militar não fala ou não dá opinião sobre política. Ciro se refere à entrevista do general Vilas Boas, que fez ao Estadão, dizendo que o próximo presidente não terá legitimidade. E o general Mourão, vice de Bolsonaro, afirmou que, se eleito, fará uma nova Constituição elaborada por notáveis. Ou seja, nessa fala de Mourão, a gente vai puxar agora o Mourão, que é o vice de Bolsonaro. Ao que parece, quando eles se manifestam sobre a Constituição, que os militares não estão satisfeitos com essa Constituição, pelo seguinte fato: porque elas estão subordinadas aos três poderes. Pela Constituição, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, ela está em obediência, ela serve aos três poderes. Então, qualquer ato de insubordinação ou qualquer ato de sobrepor a essa soberania dos três poderes, isso é golpe. Então a Constituição previu a plena obediência e plena estabelecimento da ordem, ou seja, as Forças Armadas estão e tem que cumprir, tem que servir e tem que aceitar as ordens do Executivo, não tem para onde correr. E é bom que seja assim, senão vamos ter golpe atrás de golpe à vontade, né? À vontade. Então, o Ciro, se eleito, já disse que opiniões políticas não, a partir das Forças Armadas, do Exército, ele não vai aceitar. O Vilas Boas disse que Lula não seria eleito, ou se eleito seria, vamos dizer assim, barrado, porque as Forças Armadas não iriam deixar. Então o Exército já deixou claro que vai meter mão mesmo nas eleições, que vão ter uma influência, melhor dizendo, vão ter uma influência dessas eleições. E o general Mourão diz que... o Vilas Boas diz que a opinião dele é apolítico, o Exército não tem partido político, existe um regimento, realmente existe esse regimento que na prática não está sendo cumprido, né? Não está sendo, não está valendo. Deveriam ficar, né, calados ali e não emitir opinião política, ainda mais agora em pleno eleição. O Haddad assume a candidatura de Lula, fala que também após as eleições pode abrir diálogo com o PSDB e que não dará indulto a Lula caso seja eleito. Ou seja, existe uma divergência aí na discussão, na fala de Haddad, que ele disse que se eleito não dará indulto a Lula, porque Lula não quer indulto. Lula quer reconhecer que a justiça agiu de forma arbitrária, agiu de uma forma equivocada em relação a Lula. Ou seja, vamos cá entre nós, para a galera de esquerda. Lula tá preso. Lula tá preso. Lula tá preso. A função de Haddad ou Ciro é de libertar Lula. A democracia já foi ferida, o judiciário tomou posição partidária, política. Lula, né, precisa ser solto. Como vai ser essa soltura também não sabemos. Agora, dizer que se eleito não vai dar indulto a Lula é muito complicado, viu, Haddad? Realmente essa sua fala se compromete muito.
como também se compromete que após as eleições, caso Haddad seja eleito, vai abrir diálogo com o PSDB. Sabemos que o grande mentor intelectual, o PSDB, foi o articulador, um dos articuladores do golpe. Então, você abrir diálogo com o PSDB é um retrocesso, não só para o partido do PT, mas um retrocesso para a esquerda, visto que o PT é o grande partido de esquerda no Brasil. Marina diz que o PT quer esconder o governo Dilma. Enfim, Dilma não, mas a Marina está desesperada à procura de votos. Então ela vai sair atacando. E ela já tomou uma posição que é de atacar o PT, atacar a Dilma, de apoiar a Lava Jato. Ela deixou bem claro isso, que apoia a Lava Jato e que Dilma e que Lula estão em suas posições, estão onde estão pelo que eles fizeram. Então Marina Silva já tomou sua posição. Bem, agora do Datafolha, né? Vamos ser logo de retos. Sobre as pesquisas do Datafolha, a gente tem 3 pesquisas do Datafolha. Uma pesquisa que começa com a campanha eleitoral no rádio e na TV. Começa também a impugnação da candidatura de Lula e o ataque a Bolsonaro. Então nós temos aí desses 3 cenários muito construídos, né? Campanha que começou no rádio e na TV, a impugnação de Lula e a entrada de Haddad e o ataque a Bolsonaro, e como essa comoção vai influenciar nas pesquisas. Então vamos lá. Na intenção de votos, Bolsonaro ainda segue na liderança, 26%. Logo, Ciro Gomes e Haddad estão empatados com 13%. Alckmin com 9%, Marina Silva 8%, Almoedo, Meirelles, Álvaro Dias empatados com 3%, Daciolo, Vera Lúcia, Boulos com 1%, Goulart e Emael com nenhum por cento, brancos e nulos 13%, não sabem 6%. Bem, a gente focando aqui nem Bolsonaro sofreu o ataque. Eu esperava sinceramente um crescimento, mas o crescimento de Bolsonaro com o ataque ainda foi muito pequeno, muito inexpressível, né? Ainda não sofreu muito alarde. Bolsonaro, como tinha 8%, 8 segundos de propaganda na rádio, na TV, é muito pouco. Ou seja, durante o período que ele sofreu o ataque, na quinta ao domingo, ele teve muita exposição na mídia. E isso favoreceu muito a ele. Muita gente conheceu. Quem não conhecia Bolsonaro passou a conhecer. Ou quem estava em dúvida em não votar em Bolsonaro, passou a votar em Bolsonaro a partir daquele ataque. Eu esperava um crescimento que beirasse a 30%, a 32%, segundo ali a margem de erro, mas o que ele conseguiu ir mais longe foi a 26%. Bom, se a gente considerar as pesquisas do Ibope e Datafolha, e considerar também as pesquisas do Paraná, né, do Paraná, né, o Instituto Paraná, e do CNT também de agosto, e com essas 3 pesquisas, eu considero que Jair Bolsonaro chegue no segundo turno, já concretiza ali o seu eleitorado, né? Ou seja, mesmo ele elevando 22% na primeira pesquisa, 22, 24 e 26, ele consolida o seu eleitorado e chega ao segundo turno. A gente, nos outros comentários, eu falava que o segundo turno estaria aberto para todos os candidatos, mas a partir de hoje já acredito que a candidatura de Bolsonaro já esteja consolidada para o segundo turno. E segundo turno é uma outra eleição, é tudo diferente. E a gente vai comentar como vai ser a sua disputa ali
no segundo turno que influencia muito a sua rejeição. Mas nesse momento, Bolsonaro, nós cravamos aqui, pelo menos uma opinião, consolidado no segundo turno. Acredito que não vai ter alterações de Bolsonaro para o segundo turno. Aí nós temos uma disputa muito forte que é entre Ciro e Haddad. Haddad substituiu a candidatura de Lula para presidente, agora Haddad assume esse posto de candidato do PT. E ele cresceu, ele estava em 4%, foi para 9% e agora já está com 13%. E a perspectiva é sim de aumento, porque você tem uma militância muito forte, muito aguerrida do PT, você tem uma estrutura partidária nos estados muito forte, então a tendência sim do Haddad é crescer. Imagino que a Haddad cresça por volta de 15%, 16%, 17% até o fim das eleições, né, nessa base. O Ciro Gomes ainda se manteve nessa pesquisa. Eu acredito que o Haddad chegue no segundo turno por ter essa estrutura, mas também eleição é uma faca de dois gumes, né? O Ciro e o Haddad estão disputando. O que Ciro tem a favor dele é a questão do antipetismo e a questão da rejeição ao PT, a rejeição a Lula. O favorável a Ciro, ele tem essas armas ao seu favor. Se Ciro chegar ao segundo turno ou passar nas pesquisas, ou pode até mesmo haver nas próximas pesquisas um nivelamento entre Ciro e Haddad ali disputando pau a pau, né? Disputando, né, no mesmo padrão ali, Ciro e Haddad, né? Isso também pode acontecer, por que não? Pode acontecer sim, já visto que existe uma rejeição ao PT, uma rejeição dentro também da própria militância, certo agrupamento da militância do PT que não concorda que a candidatura de Lula fosse rifada e muito menos que Haddad seja candidato. Então pode haver essa disputa até o fim e talvez por essa rejeição o Ciro possa chegar ao segundo turno, como também essa militância muito mais sólida, muito mais enérgica do PT nos estados possa também levar Haddad ao segundo turno. Eu acredito que o Nordeste vai ser o grande diferencial de Ciro e Haddad para chegar ao segundo turno. Então, se eles obtiverem grandes votos no Nordeste, certamente um dos dois vai estar no segundo turno. Eu acredito que Haddad leva essa vantagem pela estrutura partidária e dos militantes. Então, não vai, eu acredito que não vai ter essa alteração de crescimento. Mas aí a gente tem duas questões agora. A gente vai falar do Alckmin e de Marina Silva, que praticamente candidaturas que não engrenam, principalmente da Marina Silva, que vem numa caída crescente, vertiginosa. Ela estava no mês de agosto com 16%, ela cai para 11% e depois desce até 8%. É uma queda muito forte, uma queda e que talvez não possa se reverter essa queda. Uma queda de 16 para 8 é muito complicado de você reverter essa situação quando você tem Ciro Gomes, quando você tem Haddad subindo e Bolsonaro também subindo, se tornando ali estável, confortável naquela zona entre 22% a 25%, né? Então Marina Silva vejo numa situação muito difícil mesmo de reverter e difícil mesmo até de chegar ao segundo turno. Talvez isso seja por escolhas políticas que ela fez, por exemplo, de apoiar o impeachment de Dilma, de apoiar a Lava Jato, de apertar a mão de Aécio Neves e apoiar o segundo turno com Aécio Neves, e principalmente essa falta de liderança, a falta de liderança que ela
ela não teve à frente de seu partido, que é a Rede. Queira-se ou não, um líder, ou um líder, seja se ele seja o presidente anual ali do partido, mas ele tem que exercer uma liderança no partido. Então, uma parte da Rede apoiou o impeachment, outra parte da Rede não apoiou e votou contra o impeachment, e votou contra as medidas de Temer, ou seja, era um partido totalmente em cima do muro. Marina não contornou isso muito bem, e isso fragilizou, tanto que vários deputados federais saíram de seu partido, tanto que ela se viu obrigada, vamos dizer assim, de se aproximar com o PV, o ex-partido dela, se aproximar, fazer um acordo com o PT para ter um horário relativo favorável a ela, um horário na rádio e no TV, e de participar dos debates, né? Participar do debate na televisão. Então ela precisava de ter esse apoio do PV para estar na televisão, vamos dizer assim, nos debates. Então é uma queda muito lamentável essa postura de Marina Silva, de como ela construiu sua carreira política, e no fim ela acabar nesse ostracismo, nessa ladeira abaixo. O Alckmin, por outro lado, é outro também que não engrena, outro que não cresce. O Alckmin que demitiu o publicitário de redes sociais, porque o Alckmin tem essa dificuldade de se expressar, de ser mais direto, né, ao seu eleitorado jovem, eleitorado de mídias sociais. Ele tem essa dificuldade, é muito fechado, vamos dizer assim, não tem muita mobilidade, enfim. Ele sabe muito bem se expressar na questão do plano de governo, de política, mas ter essa empatia, né? O carisma, o Alckmin não tem esse carisma. Fora também que Alckmin é a continuação do governo Temer. E o agrupamento de Alckmin, esse agrupamento que ele fez com o Centrão, está numa turbulência tão grande que já tem partidos ali ligados ao Alckmin que já estão pensando em abandonar o Alckmin porque a sua candidatura não engrena. Ou seja, você tem ali milhões investidos, você tem o maior número de inserções na TV e no rádio, você tem o maior tempo de televisão e rádio, e ainda assim Alckmin não passa dos 10%, fica ali entre 8% a 12%, segundo a margem de erro, e não engrena, não avança, não progride. E isso é uma preocupação do Alckmin. Em outras gravações que eu fiz, eu afirmava que Alckmin poderia chegar ao segundo turno. Hoje já acho difícil o Alckmin chegar no segundo turno, mesmo ele tendo uma estrutura financeira forte e estrutura física também, mecanismos ali favoráveis a ele, como a mídia e o agrupamento ali do Centrão, mas acho muito difícil Alckmin chegar no segundo turno. Só se acontecer uma catástrofe como a de Bolsonaro, do ataque a Bolsonaro, ou se Ciro e Haddad, enfim, tiverem um acontecimento muito forte que não chegue. Muito difícil, porque a esquerda não vai votar em Alckmin de jeito maneira, né? A esquerda vai votar ou em Ciro ou em Haddad, e os eleitores de direita, de centro-direita, estão se identificando no Bolsonaro, no Jair Bolsonaro. E Alckmin não está a essa altura, não consegue votos, não consegue engrenar também aqui no Nordeste, no Norte. Ele tem muita dificuldade de ter esses votos. E por outro lado, tem essa turbulência
desse agrupamento, do agrupamento que ele pertence, que é do Centrão. Agora vamos refletir um pouco do que é essa taxa de rejeição. Segundo o Datafolha, além dessa comoção que houve de Bolsonaro, que sofreu ataque, mesmo assim a sua rejeição ainda é altíssima, aliás, subiu, né? Ela chegou no mês passado, que era de 39 na primeira pesquisa. Nessa terceira pesquisa chega a 44%. 44%. Outra rejeição que também é grande é da Marina Silva, que chega a 30%. Dentre esses 5 candidatos que têm possibilidade de chegar ao segundo turno, o que tem o menor rejeição é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes chegou até a diminuir a sua rejeição, que estava de 23 a 20, e agora subiu para 21%. O Haddad sobe a sua rejeição. A rejeição de Haddad era de 21, passou para 22 e agora está em 26%. Agora, como essa rejeição vai se refletir no segundo turno? Vamos lá. Bolsonaro, no cenário composto no segundo turno, de Marina, Alckmin, Ciro e Haddad, o Bolsonaro, ele perde em 3 cenários. Ele perde para Marina, perde para Alckmin, perde para o Ciro e empata ali com Haddad. Tem um empate técnico com Haddad. Mesmo nessa pesquisa, Haddad ganha ali com 39, 38, mas no sentido de votos, né? Então, nessa margem de erro, Haddad e Bolsonaro estão tecnicamente ali empatados. O Ciro Gomes leva vantagem no Bolsonaro. Falando de Ciro Gomes nesse cenário de segundo turno, ele ganha de todos. Ele ganha de Alckmin, Marina, Bolsonaro e Haddad. Ciro e Haddad tem uma certa distância, porque Ciro ganha de 45% a 27%. O Ciro Gomes também ganha de Bolsonaro de 45% a 35%. E brancos e nulos são 17% e não sabem 3%. A Marina Silva está também tecnicamente empatada ali com Alckmin. Alckmin ganha do Haddad no segundo turno de 43% a 29%. Marina Silva ganha de Haddad também de 42% a 31%. Ou seja, uma rejeição em Haddad também é uma rejeição altíssima. Haddad ganha de Bolsonaro ali com 1%, mas tecnicamente ali na margem de erro estão empatados. Mas o Haddad perde para Ciro, o Haddad perde para Marina Silva. Ciro, por outro lado, vence todas. Bolsonaro perde todas, ou se não perde, pelo menos empata ali com Haddad, né? Empata com Haddad. E isso reflete mais uma vez na rejeição, ainda mais agora. Existem pessoas se mobilizando contra o Bolsonaro. Existe agora um grupo de mulheres no Facebook que já bateram 2 milhões. Vai haver no fim do mês em várias cidades pelo Brasil datas, dia 29, se não me engano, de mulheres contra Bolsonaro. Então vai aqui o recado, vão lá, participem, tenham o nosso apoio, participem, mulheres contra Bolsonaro, entendeu? Então é válido essa luta e temos que lutar sim contra essa extrema direita, contra esse fascismo. Então, outro recado, vamos incentivar aqui o respeito para quem for votar em Haddad, quem for votar em Ciro. O nosso campo, o campo progressista tem que se unir. A batalha não é entre Ciro e Haddad, né? Mas no segundo turno que essas forças se unem para combater esse fascismo que está operando no Brasil. Bem, gente, mais uma vez agradeço a todos.
Essa foi a pesquisa do Datafolha. Mais uma vez falamos que a gente utilizou porque ela chegou na terceira pesquisa, né? Terceira pesquisa. A primeira pesquisa foi no dia 22 de agosto, a segunda dia 10 e a terceira 14 de setembro. Muito obrigado. Perguntas e pautas envie para o nosso e-mail. Espero vocês até a próxima e fiquem na paz.